passada começamos então esta série, Encontrei Jesus numa Festa de Israel, baseada neste livro. E o ponto aqui é como nós vemos Jesus Cristo à luz, ou como nós olhamos para as festas do Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Como é que o Evangelho nos ensina a olhar essas festas que para nós parecem tão distantes, não é? O que tem a ver essa festa com a gente hoje? O que essas festas judaicas nos dizem hoje? Então a ideia é olhar para as festas conforme nós dissemos na aula passada. As Escrituras falam de Cristo. Então nós precisamos enxergar Cristo, porque Ele mesmo disse: as Escrituras testificam de mim, os profetas de Moisés falaram sobre mim. Então nós precisamos encontrar Cristo ali. Então o nosso caminho nesta série será este. Nós estamos aqui na aula 2. O sábado será a primeira das festas que nós vamos tratar, e será o dia de hoje, o exercício do descanso, tá bom? Já vamos abrir nesse texto e nós vamos trabalhar esta passagem aqui. Bom, como introdução, quero falar o seguinte: nós todos assistimos filmes, não é? Nós gostamos de filmes, e boa parte dos enredos dos filmes são basicamente os mesmos. Tratam de um início de paz, há um equilíbrio, há uma vida tranquila e feliz, onde tudo corre bem. Geralmente os filmes começam assim, há um equilíbrio inicial. Só que logo em seguida o que vem? Um conflito, não é? Uma tensão. Alguma circunstância muda, ou um personagem novo chega e traz uma perturbação. O que se trata então daí em diante? Da resolução desse conflito. E aí que é legal a gente assistir o filme, porque o filme resolve, a história do filme é a resolução desse conflito, né? Vem uma redenção, vem um livramento, e grande parte por sacrifício pessoal de alguém, do personagem principal. Para quê? Para que, como começou o filme, uma paz, um equilíbrio, esse estado de paz volte. Pense aí, por exemplo, nesse padrão. O Rei Leão, né? Mas está tudo bem lá, o Simba sendo levantado, é o novo rei. O que acontece? Vem um vilão, tem uma tensão. Como é que se resolve? Tem um sacrifício pessoal, não necessariamente morte, mas há um sacrifício do mocinho para que se retome o estado inicial. Quem é fã aí de Senhor dos Anéis também, né? Começa numa situação de tranquilidade, vem o conflito, a tensão, e o filme, a série toda é a resolução desse conflito por meio de sacrifício, e se retoma o estado de paz. A Karate Kid, né? Enfim, nós poderíamos falar de diversos filmes assim. Só que quando não tem esse tipo de enredo nos filmes, parece que tem algo estranho, não é? Nós não gostamos quando, por exemplo, um filme termina e não resolve. Você sai do cinema assim: é assim que terminou? Como assim? O vilão não foi derrotado? Não é assim. Nós esperamos uma resolução, nós ansiamos por uma redenção. Tem uma sensação menos gratificante de um final que não termina com uma volta a um estado pacífico, né? Porque nós ansiamos por algo que retorne ao equilíbrio, por algo que retorne à paz. Por quê? Porque temas assim, de uma redenção, nos dão mais satisfação. Agora eu quero te perguntar: por que a gente espera isso? Será que é porque Deus colocou isso em nós? Mesmo descrentes têm uma ideia de que alguma coisa nesse mundo está errada. Pode conversar com seu amigo budista, seja o que for a religião. Ele vai dizer: não está certo isso aqui. Tem alguma coisa errada nisso. Não, aí vem as soluções. Não, a educação um dia vai acabar com tudo isso, como redentiva. Não, tem que ter uma política melhor. Porque o ser humano anseia por um estado de tranquilidade. Esse movimento de redenção não é apenas agradável a nós, parece que é uma norma que tem dentro de cada ser humano. Por isso que a gente se satisfaz quando o filme termina com a resolução do conflito. E qual é o reino da Bíblia, se não esse?
A relação do Antigo e do Novo Testamento, que nós falamos semana passada, e aqui a gente vai lembrar só um pouquinho disso, é que no Novo Testamento, o Antigo está lá, está ocultado. No Antigo Testamento, o Antigo no Novo é revelado. Então, o Novo no Antigo está escondido. Você está lendo o Antigo Testamento, está lá escondido o Novo Testamento. No Novo Testamento, o Antigo está lá sendo revelado. Porque a Bíblia é uma única história, é uma narrativa única, de uma história. Tal qual os filmes que eu acabei de mencionar. Tem uma história disso. E a história caminha para revelar alguém. O seu ápice, o seu clímax. Quais são os atos dessa história bíblica? Criação, queda, redenção. Criação, Gênesis 1 e 2. Não é? Queda, ou a entrada do pecado no mundo. Gênesis 3. A partir de Gênesis 3,15 em diante, nós temos a história da redenção. E é por isso que nós ansiamos por resolução de tensões, de conflitos. Falando sobre a criação, Deus é o criador de tudo que existe, não é? Ele dá função a cada coisa que Ele cria, Ele dá responsabilidade ao ser humano de exercer domínio sobre o que Ele criou. Sujeitar e governar, Gênesis 1, 28. Você vai dominar, sujeite, governe sobre a criação, desenvolva a criação. Né? Adão, como portador da imagem e semelhança de Deus, tudo que ele fazia refletia essa imagem de Deus na criação. E ele deveria desenvolver tudo aquilo que Deus o colocou para desenvolver. É o representante de Deus agindo sobre a criação. E quando Deus termina a criação em 6 dias, ela era perfeita. Ele diz, e tudo era muito bom. Abra aí em Gênesis 2, de 1 a 3. Esse texto é importante para nós lermos hoje. Gênesis 2, de 1 a 3. Alguém leia alto, por favor? 2, de 1 a 3. Então Deus faz toda a obra em 6 dias, no 7º dia Ele descansa. A primeira vez aqui que o descanso aparece na Bíblia, para marcar o quê? O término e a satisfação de Deus, que tudo era muito bom, o prazer de Deus por sua criação perfeita, no estado perfeito, no estado de equilíbrio, no estado que a Bíblia vai chamar de shalom. Já ouviu falar esse termo? Não é só paz, é tudo em ordem, tudo ajustado. Termina a criação e Deus diz, isso é muito bom. No último dia Ele diz, eu vou separar esse dia, no 7º dia, porque a obra da criação foi feita e este dia será separado e santificado para um propósito, para a adoração a Deus, porque Deus fez tudo muito bom. E essa separação é o prazer, a satisfação de Deus em um estado perfeito das coisas. Shalom, tal como começam os filmes, geralmente naquele padrão, começa num estado de tranquilidade, só que algo acontece, queda, né? Esse muito bom, que foi contemplado e foi separado por Deus, agora está danificado, não é? Está agora manchado pelo mal. O descanso, a ideia do descanso, da satisfação por estar tudo no seu devido lugar, tem agora uma mancha. Algo muda, porque entra um personagem novo, não é? Olha aí como os filmes, um personagem novo, trazendo uma circunstância nova, aquilo que era muito bom passou a ser desequilibrado, passou a ser doloroso, passou a ser vergonhoso. Medo, culpa, vergonha agora fazem parte de um mundo que antes não tinha isso.
dor, agora tem dor, tem angústia, tem dificuldade para trabalhar, tem dor de parto. O homem agora tem dificuldade para conseguir o seu sustento. O muito bom tem assassinato agora, o que era muito bom passou a ser manchado. Temos um problema, temos uma tensão agora. Criação, aquele estado de equilíbrio perfeito. Queda, pecado entrou, mancha isso. Mas não fica assim. Tem a redenção, não é? Uma declaração lá em Gênesis 3,15, veja aí, só virar a página, alguém virar, que é dito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Há uma promessa aqui, Deus dizendo à serpente: vai ter inimizade a partir de agora, de uma descendência e outra. E vai ter um descendente da mulher, que vai pôr fim à serpente, a quem causou tudo isso. Claro que foi Adão e Eva o pecado, mas o tentador ali ia ser exterminado por um descendente da mulher, um ser humano. E no processo de esmagar a cabeça, ele seria ferido. Certo? Então, essa é a promessa. Deus anuncia o seu plano: eu vou esmagar a cabeça da serpente, vencendo a serpente por meio de um descendente da mulher. Ou seja, Deus vai endireitar o que desvirtuou. Deus promete que o estado de paz, o estado inicial vai ser restaurado. A promessa é feita ali. Vai ter descanso outra vez para contemplar o que era harmonioso outra vez. A terra que, em decorrência do pecado, se tornou desequilibrada e sem descanso do mal. Não tem descanso do mal desde Gênesis 3. A partir de Gênesis 3,15, haveria um anseio para que o problema acabasse. Essa restauração desse equilíbrio, dessa paz e desse descanso, não seria fácil. Seria por meio de inimizade. Certo? Seria por meio de inimizade. Mas esse conflito, cada vez que o conflito viesse, e dele sempre vem, o ser humano ansiaria cada vez mais por paz. Cadê aquele dia? Como eu disse, mesmo os descrentes anseiam por uma resolução. Mesmo quem não tem Cristo diz: isso precisa mudar. Não é curioso que nós nunca nos acostumamos com a morte? Por mais que nós saibamos que vamos morrer, é sempre doloroso. Sempre é doloroso. Porque nós ansiamos por um dia que isso acabe. Todo ser humano é assim. Então, nesse conflito, nessa tensão instaurada em Gênesis 3, a partir da promessa, o anseio pela resolução está vindo. E como é que Deus dá esse anseio na história da redenção? Deus nos dá cada vez mais imagens desse anseio, dessa volta à paz, à harmonia que iria se restabelecer. Ele faz isso por meio de representações, de tipos, de sombras. É isso que é o Antigo Testamento. É Deus dando vislumbres daquilo que seria um dia. Representações, tipos e sombras. Então, nessa jornada rumo ao descanso, o povo de Deus, ali Abraão, e aí o povo começa a se formar, já falamos disso semana passada. O povo precisaria então de ajuda, porque o povo vive diariamente essa tensão, desse conflito, dessa inimizade. Tem dor, tem angústia todo dia, com você também. Não acabou isso. Tem sofrimento no mundo. E Deus, vez ou outra, Ele age na história de modo muito assim, surpreendente, milagroso, grandiosamente, de modo pontual. Por exemplo, o Êxodo abriu o mar para libertar o povo. É uma intervenção grandiosa, não é? As vitórias que Deus deu a Israel são vitórias grandiosas, pontuais, que libertou o seu povo da escravidão. Só que Deus também dá esses vislumbres de um estado que viria, onde tudo seria ajustado de formas às vezes mais sutis e mais constantes, repetitivas vezes, ou de modo mais repetitivo ao povo, só que mais sutil.
Uma delas é, para dar forma à rotina do povo, Deus institui festas que estruturam a vida e ao mesmo tempo retratam. Vai chegar um momento em que as coisas vão ser restabelecidas de volta. Vai chegar um momento em que as coisas vão ser restabelecidas. Repetidas vezes o povo era lembrado disso por meio das festas, esse estado de paz e equilíbrio. Então Levítico 23, que é o texto que nós já vamos abrir, traz a prescrição dessas festas a partir de vários momentos em que Deus, ou várias perspectivas, diferentes festas, abordando diferentes temas, que Deus demonstra graça que viria com a redenção. Então essas festas, abra aí agora em Levítico 23. Levítico, terceiro livro da Bíblia, 23. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Sobe aqui. Olha só. São santas convocações que são separadas. São convocações diferentes. É uma convocação com um fim diferente. Elas não foram só instituídas para comemorar algo passado, mas para representar, para ser um modelo do que viria de forma plena e melhor e final. Então olha só, Israel não era como as outras nações ao seu redor, porque os encontros das outras nações visavam barganhar com os seus pretensos deuses, apaziguar o Deus. Deus lá estava bravo, as nações iam e faziam alguma oferenda para tentar barganhar o favor desse Deus. Com Israel não é assim, não é uma tentativa desesperada de barganhar com Deus, porque as festas foram instituídas quando? Depois que o povo foi liberto. Não foi assim, façam essa festa e aí então eu dou uma bênção a vocês. Não, Deus liberta o povo do Egito. E após a libertação graciosa de Deus, Deus institui as festas. Não era barganha com Deus, era um ato de amor e gratidão do povo a Deus, porque Deus os remiu, os libertou de forma especial. Então essas festas foram instituídas quando o povo estava no deserto. É aí que Levítico está, o povo está no deserto, Moisés está lá prescrevendo as festas e toda a lei. E o propósito dessas festas era comunicar verdades que seriam lembradas de tempos em tempos, marcando o ano. Ou seja, o propósito era de ensino para o povo. E como eu falei na semana passada, só vou lembrar os 3 propósitos dessas festas. 3 características, melhor dizendo. Eram ciclos para lembrar os feitos de Deus. Lembra, elas eram repetidas. E para renovar o compromisso do povo com Ele. A repetição ensina. Repetir ensina. Então eram ciclos que tinham que ser feitos a cada ano. E mais, de acordo com os sábados, era a cada semana. Segunda característica, eram reuniões em que o povo se unia para promover a unidade, para testificar a unidade do povo. Lembra? O povo era convocado a se reunir. 3 dessas festas eram para o povo ir para Jerusalém, mas eram todas santas convocações para o povo. E além de serem ciclos para lembrar e para renovar o compromisso, reuniões para o povo reafirmar a unidade, eram também celebrações para ofertar e descansar no Senhor, porque todas essas festas tinham um sábado como moldura delas. O ponto aqui é que todas elas apontam para algo além, porque elas eram sombras. Paulo fala isso lá em Colossenses. Isso são sombras de uma realidade que viria, tá? O Messias cumpriria nele essas festas. Cada festa era um tipo, uma figura, um modelo do Messias. E era desse modo que as antigas festas de Israel serviam ao povo. Não era só encenação religiosa. Eram proclamações
que dariam um gostinho do que viria de forma final. Tenha isso em mente. Como eu disse, Paulo chamou isso de sombras, lá em Colossenses, dizendo que o corpo final é Cristo. Se você vê uma sombra, você não sabe muito bem os detalhes. Você sabe o que é. Se colocar um celular e tiver uma sombra dele, você não sabe a marca, você não sabe qual é o modelo, você sabe que é um celular. Consegue ver ali o que é, mas você não sabe detalhar. Paulo diz, Jesus é o corpo. Jesus é a encarnação disso. Nele nós vemos tudo isso cumprido. Tá? Então, apenas esse primeiro ponto, eu quero lembrá-los disso. As festas, e aí inclusive o sábado, são modelos, tipos e sombras de uma realidade maior que viria. O que é então o sábado, o Shabat, o descanso? Primeiro, nós temos um dia em nossa semana que é chamado sábado. Isso complica as coisas, isso colabora para dificultar o nosso entendimento. O sábado é uma transliteração, pega as letras e coloca no nosso idioma mais ou menos o que é lá a palavra. Em hebraico é Shabbat, mas Shabbat significa descanso. Então, um exercício interessante para nós fazermos hoje é sempre que aparecer sábado na sua Bíblia, coloque a palavra descanso. Isso já vai tirar um pouco a ideia do dia de sábado no Brasil. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, é Saturday, dia de Saturno. É isso na língua inglesa. Então isso confunde a gente um pouco, né? Descanso é a palavra para sábado aí. Coloque isso na sua cabeça hoje. Sábado significa descanso. O dia de sábado, o dia de descanso. Tá? Que para o judeu era o sétimo. Mas nós vamos ver não hoje, não vou tratar disso hoje. O assunto hoje é outro. Para nós, para os cristãos, desde a igreja primitiva lá, era o primeiro dia da semana, o dia de Shabat, e não o sétimo. Mas como eu já vou avisando, não vou tratar disso hoje. Por que mudou? Talvez eu fale uma frase apenas para dizer, mas a aula não é sobre a mudança, mas sim como é que Jesus é visto no Shabat. Ok? Vamos lá. A base aqui do nosso texto é Levítico. Então, abra a sua Bíblia em Levítico 23, que nós já lemos. Olhe de uma forma geral. Nós não vamos ler o capítulo todo. Eu só estruturei aqui, ó. É a prescrição de todas as festas que o judeu tinha que cumprir. Ok? Olha lá. Nós temos ali a introdução, o sábado. Depois, do 4 ao 22, nós temos as festas que ficavam no período da primavera. Páscoa e pães asmos, do versículo 4 a 8, do capítulo 23. Primícias, 9 ao 14. E semanas, ou Pentecostes, que é a mesma festa, 15 ao 22. Está vendo isso aí? Tá? Talvez a tua Bíblia até tenha essas divisões, algumas delas não estão divididas assim. Depois vem as festas de outono. Trombetas, do 23 ao 25. Dia da expiação, o Yom Kippur, 26 a 32. E tabernáculos, 33 a 43. E no final, há uma conclusão. É assim que está estruturado o capítulo 23 de Levítico. E ele começa com o sábado, e não é à toa, por isso que é o nosso começo também. É a primeira das festas aí, tá? O ponto aqui é, olha só que interessante. Nesse texto todo, no capítulo todo, nós temos 11 vezes Santa Convocação. Pensa bem se isso não é importante. 11 vezes no capítulo de 44 versículos tem Santa Convocação. É uma convocação separada. É um objetivo separado que eu convoco vocês. Você tem 10 vezes o termo sábado, descanso. Às vezes está só sábado, às vezes está o sábado solene. Descanso solene é algo sério. Descanso solene. Nenhuma obra fareis, não trabalha. 9 vezes. Nesse texto todo você tem essas questões aqui, ou seja, é muita coisa. Santa Convocação, descanso solene, não façam nada. Santa Convocação, descanso solene, não façam nada. Isso é importante. E o que nos interessa hoje são os versículos 1 a 3. O Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel e diz-lhes:
as festas fixas do Senhor, que proclamarei, serão santas convocações. Aparece 11 vezes nesse capítulo. São estas as minhas festas, o Senhor diz. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação, de novo, olha a ênfase. Nenhuma obra fareis. É descanso, tá? Eu vou substituir aqui de propósito, para a gente não criar a confusão. É descanso do Senhor em todas as vossas moradas. Esse é o nosso texto de hoje. Então, o sábado aqui, a palavra Shabbat, aí que está essa palavra aqui, tanto aqui quanto aqui, significa cessar, descansar. O descanso, ou seja, o dia em que o trabalho era proibido, semear, colher. Esse exercício dá o tom de todas as outras festas. Vou mostrar já já como isso é real aqui. O sábado, o dia do descanso, daria o tom para todas as outras festas. Seria visto nas outras festas, é a moldura das festas. O propósito, então, central da redenção era trazer de volta um descanso e a restauração de um estado lá da criação. Não é à toa que Gênesis 2 diz assim: então terminou o Senhor e descansou. Não é isso? De repente vem a César e fala: descanse, descanse. Está apontando para que isso? Para lá. Há um estado de harmonia, de perfeição de Deus, que Deus quer que o povo se lembre e sinta um gosto em cada festa. Voltem para a criação, para um estado de shalom, um estado de harmonia. Então, se a Bíblia é uma narrativa, e ela é, de uma história da redenção que começa com um estado de paz, vem uma tensão e vem uma redenção, então esse movimento expressa uma volta ao estado de paz novamente. E as festas nos dizem isso. Por isso que os sábados estão nelas, os descansos estão nelas. Descansem, lembrem-se lá de Gênesis 2. Então veja, os sábados nas festas, os descansos estão prescritos. 1º e 7º dia da festa dos pães asmos. A Páscoa era um dia antes do descanso. A primícia era um dia depois do descanso. O descanso está ali como centro. Páscoa e primícias. O descanso está um dia depois, ali no 1º e no 7º dia da festa dos pães asmos. Pentecostes, 7 semanas depois das primícias. Nesse dia, descansa. Trombetas, 1º dia do mês 7. Nesse dia, descansa. Dia da expiação, nesse dia, descansa. 1º e 8º dia da festa dos tabernáculos, descansa. Veja, 1º e 8º. Então, o descanso, nem aqui, por exemplo, era no nosso sábado. Percebe? Mesmo no dia depois do sábado, do descanso, o povo é dito aqui para descansar. Consegue entender isso? Mesmo num dia depois do 7º, no 8º, Deus fala, descansa também no 8º. Então tem uma questão que a gente é confuso nisso, do sábado na nossa língua, para o descanso aqui. Deus mandava descansar no 8º, nesse caso. Nosso calendário é completamente diferente, né? Diferente. A gente tem a cabeça no calendário. Isso. Segunda, terça, então é o sábado, a gente entende aquilo lá E aí, no calendário. Deus prescreve, descansa no 8º, sábado no 8º. Entendeu? Sábado no 8º agora. Descansa no 8º. Descansa no 8º. É essa confusão que às vezes a gente breca um pouco. Mas vamos lá, vamos entender mais isso. Olha só aqui, ó. As festas da primavera, a Páscoa era no dia 14 de Nisan, e aí vem os pães asmos. Descansa quando aqui? Pela prescrição de Levítico, dia 14 de Nisan, celebrem a Páscoa. No dia seguinte, descansa. Depois de 7 dias, descansa de novo. Só que no dia 16,
você tem a festa das primícias, tá? O dia imediato ao sábado. Depois você tem o Pentecostes, descanso no dia 6, de 49 dias depois, no dia seguinte, descansa. Estou colocando aqui os sábados dentro das festas, tá? Para a gente olhar e falar, tá, era para descansar nesse dia, nessa festa. É esse o ponto aqui, ó. Trombetas, dia 1 do mês 7, descansa no dia 1. Agora descansa no dia 10. Faz a conta aí. Percebe? Descansa no dia 10. Não, Deus manda descansar em um dia que não é o sábado. Entende? Porque a gente confunde isso. Shabat no dia 10. Porque é uma festa. Porque tem um descanso na festa. Ele quer que a convocação venha e não faça nada. No dia 10. Tabernáculos, descanso no dia 15 e 22. Só estou colocando os sábados emoldurando as festas, os descansos, né? E olha só, como o 7 é importante. A cada 7 anos, você tem um ano que a terra devia descansar. E, consequentemente, o homem. Agora, olha só. E aí, vamos confiar em Deus? Fica um ano sem plantar e sem colher. Deus manda um pouco. Você confia em mim? Difícil, né? Ficar um ano sem plantar e sem colher. A cada 6 anos, o próximo você para. E Deus fala, para, não planta nem colhe. Descanso para a terra. Confia em mim ou não? Que eu vou sustentar vocês. Adivinha qual foi o motivo do exílio? Vocês não guardaram o descanso. E eu vou dar descanso para a terra, porque vocês não deram. Sai daí. Exílio. Sai da terra, porque ela não descansou. Vocês não confiaram em mim. Eu estou dizendo que para um ano que eu garanto a vocês, não confia, né? Então sai. Vão perder a terra para ela descansar. E assim também, cada 49 anos, 7 vezes 7, o ano seguinte, o ano do jubileu. Um ano de libertação de escravos, devolução da terra aos donos originais, dívidas canceladas. Vai ter um ano de restauração. Te lembra alguma coisa? Vou restaurar o ideal. Olha aí o enredo vindo à nossa mente. Então, por meio desse sistema de festas a cada semana, depois, cada 7 anos, a cada 7 vezes 7, Deus estava realçando a importância do descanso. Deus está dizendo alguma coisa aqui. Então esse capítulo explica em detalhes essas festas fixas. Mas antes de detalhar cada festa, qual que é o primeiro ponto? Descanso, o sábado, dos versículos 1 a 3. E a convocação santa geralmente vinha, não façam nada, nenhuma obra fareis. A indicação aqui mais óbvia é, para as suas atividades cotidianas. A vida comum para, interrompe um pouco. Sabe por quê? Porque trabalhar tem suor, não tem? Tem sofrimento, não tem? Dói, não dói? Para. A tua mente tem que ir para onde? Para o estado antes do pecado. Qual é o estado lá? Harmonia, paz, algo que é o ideal. Para um dia, para você experimentar o antegosto disso, para lembrar de como era. Porque se você trabalha muito, é difícil mesmo. Para um pouco. Mas não era para ficar todo pé para cima tomando água de coco nas redes das palmeiras de Canaã. Era uma convocação, um santo chamado para comparecer diante de Deus e adorá-lo, né? Então esse princípio do descanso vai influenciar as festas. E por meio desse sistema elaborado de descansos, sábado é realçado. Veja, o sábado não pertencia aos israelitas. Deus fala, são os meus sábados. É o descanso do Senhor, não é? É o sábado do Senhor. A referência aqui é meu, o dia é meu, eu sou o autor disso. A convocação é para vocês terem o foco em mim. Não só no que eu fiz, mas no que virá também. Um descanso permanente que virá. Esses sábados pertenciam ao Senhor. O propósito principal, ser separado para ser consagrado ao Senhor.
Eles iriam lembrar? Certamente, nós vamos ver já o texto de Êxodo. Mas eles iriam ansiar por algo que ainda não estava completo. Tá? Tudo era voltado para Deus, que havia dado esse descanso para eles. O dia da adoração, o dia da reunião. Então, esse sábado era assim, um gostinho do alívio. É um gostinho do alívio. É um gostinho de Gênesis 1 e 2, em que o pecado não estava ainda. Era um prenúncio, portanto, de o que viria de forma completa. Então, guardar o sábado expressava o apreço de Israel pela aliança com Deus. Olha um texto interessante, abre aí em Êxodo 31. Ano sabático. O ano de descanso. Eu vou tirar um pouquinho, não vou fazer nada, né? É isso aí. Olha o que Êxodo 31 diz. Êxodo 31, irmãos, sabe o que é? É o final do momento em que Deus está entregando a lei para Moisés lá no monte. Tá? Moisés deu sozinho lá, Deus entrega a lei para ele toda e fala, agora é a minha última palavra a você, Moisés. O que será que Deus vai falar? Você imagina isso. Deus com Moisés, e agora é a última palavra a Moisés em cima do monte que Deus vai dar para ele descer. Êxodo 31, a partir do 12. Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá, certamente guardareis os meus descansos. Vou colocar descanso, tá? Pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o descanso, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. É sério ou não o que Deus está falando? 6 dias trabalhará, porém o 7º é o descanso do repouso solene. Aqui é uma forma hebraica de dizer, é o sábado do sábado. É uma ênfase, no hebraico a repetição é ênfase. É o sábado do sábado. A cada semana você tem uma ênfase aqui, descansa. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, o descanso, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel, 17, né? É sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia sabadou, descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho, as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. É a última palavra de Deus com Moisés no monte. Guardem o meu descanso. Guardem. Olha a seriedade disso. Né? Então, o sábado era um sinal visível entre a aliança de Deus com Israel. Media a fidelidade de Israel a Deus. E a falha em respeitar o sábado traria o quê? Maldição para o povo. Está na lei isso. Como eu disse, Isaías vai dizer, vocês profanaram os sábados, vocês não confiaram no Senhor e descansaram, vocês vão perder a terra, e perderam. Agora, o que o sábado diz, o que Deus diz, perdão, com relação ao sábado, o motivo pelo qual eles deviam guardar o sábado? Êxodo 20, de 8 a 11, veja lá. Eu estou aqui dando agora o fundamento do descanso, tá? O próximo ponto, que é o último, é Jesus e o descanso. Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o separar. Isso está nos 10 mandamentos, 4º mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Qual é o motivo que Deus dá para guardar o sábado aqui nos 10 mandamentos? Qual é o motivo? Porque Ele criou em 6 dias e descansou no 7º. Então olha só, guardar o descanso implicava em primeiro lugar a lembrar.
Veja que o mandamento começa com que verbo? Lembra. O que Israel devia lembrar? Gênesis 2, não é? Uma lembrança da criação. O próprio Deus descansou e teve prazer naquilo que fez. Um estado perfeito das coisas, sem o pecado. Descansa e contemple isso. Quando Deus estipulou então a separação, essa guarda do Shabá, do descanso, no quarto mandamento, Ele não estava fazendo algo novo. E prova disso é não só o lembra-te, mas em Êxodo 16, volta um pouquinho aí. Quando Deus vai mandar um maná do céu, lembra disso? O povo está no deserto. Êxodo 16 é antes dos 10 mandamentos, hein? É antes. Olha o que o versículo 22 diz. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomes para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Sexto dia. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso. Opa, isso está antes da lei, gente. Amanhã é descanso. O santo descanso do Senhor. O que quiseres cozer no fogo, cozeio. E o que quiseres cozer em água, cozer em água. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardando até pela manhã seguinte, como Moisés ordenou, e guardaram, até a manhã seguinte, como Moisés ordenou. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto é o descanso é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o descanso. Nele não vai ter o maná. Ao 7º dia, o que alguns fizeram? Vou lá ver se veio. Alguns do povo saíram para colher, não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e minhas leis? Êxodo 16, antes dos 10 mandamentos. Não é novo para o povo um dia em 7, 6 e 1. Para um pouco, eu vou dar o sustento a vocês nesse que vocês pararem. Confiem em mim. Então, quando Deus convoca Israel para se lembrar da criação, Deus não quer só um exercício mental. Ele quer que o povo descanse nele como Criador e relembre como era o estado das coisas. Está apontando para algo maior. Então, não podia se trabalhar, mas desfrutar de um descanso, porque, como eu disse, o trabalho tinha erva daninha, tinha carnes e abrolhos, era difícil. No sábado, o homem precisava imitar o Criador dele, que descansou depois se criou. Só que com a entrada do pecado, a terra começou a ser difícil, dominar e sujeitar a terra passou a ser difícil, e Deus diz: não deixe de descansar. É um descanso das suas lutas, sofrimentos. O ponto aqui é que saudade que isso deveria gerar no povo. Um dia em que eu não tenho a aflição e que ficou ruim. O trabalho não é ruim, o trabalho ficou ruim com o pecado. É um dia de lembrar do que a gente não tem ainda. Saudade do que a gente não tem ainda. Que é um descanso pleno, né? Esse é o estado de plenitude e paz que Deus traz à memória, ordenando o povo: guarde esse dia, um dia de comunhão entre Deus e o homem de forma especial. Agora, olha que bonito isso que o autor do livro coloca. Eu sei que é um pouco longo, mas olha que bonito isso. Ele cita o pai dele, que era um fazendeiro. Olha o que o pai dele fazia no domingo. A lavagem diária de leite desnatado e fubá, usando uma lata como medida, papai acrescentava na noite de sábado, uma porção dupla de suplemento mineral perfeito do kit para o café da manhã de domingo dos porcos. Então olha só, os porcos iriam tomar café da manhã no domingo. O pai dele no sábado anterior colocava uma medida a mais de um suplemento. Na manhã de domingo, a mistura havia espumado e transbordado do barril e formado uma crosta tão espessa na superfície que precisava ser servida com uma pá. Pegava uma pá de tão grosso que ficava, porque teve o suplemento para o dia do domingo. Era como servir pão doce com glacê para os porcos no domingo. Cada um de nossos 4 cavalos
Roy, Bob e Frank Noodles, recebiam um galão adicional de aveia na manhã do domingo. Cada uma das vacas recebia meio galão adicional de farinha de milho. As galinhas recebiam um galão adicional de grão de milho para ciscar no chão. Nem mesmo na época da debulha, nossos cavalos encorpados precisavam de mais aveia. Não, eles não precisavam. Nem na época que mais se exigia dele. Ainda assim, eles se refestelavam de bom grado. O que o papai explicava? Por que ele fazia isso no domingo para os animais? Confiamos em Deus como os animais confiam em nós. Para eles, somos o seu conceito de Deus, sua imagem de Deus. O amor de Deus pelos animais flui até eles por nosso intermédio. Como é que eles vão conhecer o amor de Deus se nós não lhes mostrarmos? Como saberão distinguir o dia do Senhor dos outros dias? De que outro modo podemos lhes fazer um agrado, senão pelo alimento? Eles gemem pelo sábado eterno com o restante da criação. O que o pai fazia? Domingo é um dia diferente até para os animais, eu vou dar mais comida para eles. Eles vão entender que é um dia melhor do que os outros, porque eles gemem, como Paulo fala em Romanos, a criação geme. Então ele colocou o princípio do dia do descanso para os animais da fazenda. Vocês vão comer um pouco melhor hoje, vocês vão ter um pouco mais hoje. Esse é o primeiro princípio. Lembre-se da criação, do estado de paz, do estado ideal. Deus criou e se satisfez com o que ele fez. Agora tem uma outra lembrança. Abre Deuteronômio 5. É a segunda entrega da lei. Os 10 mandamentos são repetidos lá em Deuteronômio 5. Veja aí o versículo 12. Deuteronômio 5, 12. Guarde o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Até aqui, ok, certo? Guarda o dia. Ele não colocou lembra-te. Ele está repetindo a lei. Guarda o dia. 6 dias trabalharás, versículo 13, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Por que, Moisés? Porque Deus criou, né? O que ele diz agora? Porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de descanso. Qual é o motivo agora para guardar o sábado? A redenção. Percebe que mudou? Lá em Êxodo porque em 6 dias Deus criou, e no 7º descansou. E em Deuteronômio, porque Deus libertou vocês do Egito. Deu descanso a vocês. 5 de 12 a 15. Então agora, na segunda vez em que é ordenado, o dia de descanso é a redenção. O foco é a libertação, o resgate. A guarda do dia de descanso é acrescentado mais um motivo. Fim da escravidão do Egito. O descanso da escravidão. Isso aponta para o futuro, não é? Porque o povo ainda volta a ser escravo, ainda tem dificuldades, ainda tem uma redenção que virá. A redenção está relacionada ao descanso, assim como a criação também estava. Então, depois de resgatados, Israel não estava mais oprimido, porque eles trabalhavam sem descanso no Egito. Então agora, livres, vocês vão ter descanso, vão se lembrar do descanso que eu dei na libertação do Egito. O sábado era sinal que Israel era uma nação redimida. Então Deus está nos lembrando de que o descanso que a redenção traz, só Deus pode trazer. Nós não conseguimos trazer o descanso redentor. Nossos esforços pessoais nunca nos darão Shabat. Nosso trabalho, nosso acúmulo de dinheiro, nada disso vai nos dar descanso. É o Senhor quem nos dá descanso. E tendo dito isso, eu vou para a parte final. Nós vimos até aqui um enredo na Bíblia, a criação, não é? Um momento ideal, um estado ideal de coisas. Vem um personagem, uma circunstância que traz conflito, mas vem uma promessa de restauração disso. Esse é o enredo. Nós vimos que o que Deus traz para o povo para
dar um gostinho dessa redenção que vai trazer, são sombras, são tipos. Vai vir, vai vir. E nós vemos o sábado como tipo disso. Lembra-se de que há um estado ideal de coisas que Deus se satisfez quando criou e no 7º dia descansou. E lembre-se que vocês foram resgatados da escravidão. O que Jesus tem a ver com isso? Você já deve ter feito algumas ligações. Sim ou não? Vamos lá. Jesus escolheu o sábado para realizar muitos milagres. Não foi isso? Você acha que foi à toa? No sábado, a maior característica desse dia em Jesus era tornar de volta o que foi estragado. Por isso ele faz no sábado. Ele está voltando para o estado ideal das coisas. Ele cura um homem da mão ressequida no sábado. Ele cospe no chão, que era considerado trabalho. Olha, o judeu foi longe demais com isso. Não pode andar 1 quilômetro, não, pode carregando sacola, não. Se a casa pegar fogo, não pode pegar roupa. Os judeus colocaram minúcias para guardar o sábado. Jesus fala, peraí, né? Vocês não entenderam. Jesus cospe no chão e faz lama. Isso para o judeu era trabalhar. Para quê? Para dar vista a um cego, para restaurar nele o que deveria ser o ideal. Porque é isso que o sábado nos faz lembrar, de um estado de coisas do ideal. Restauração da criação. A pessoa foi feita para ver. Ele faz isso no sábado, para que vocês conectem as coisas. As curas são feitas no sábado. Ele diz que ele é o Senhor do sábado. Eu sou o dono do sábado. O descanso é meu. Alguém traria o descanso final, a verdadeira redenção. Todos os sábados, os descansos do Antigo Testamento se cumpriram naquele que diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, e achareis descanso. Se você olhar para esse texto, sabe o que vem logo em seguida de Mateus 11? Mateus 12. Os discípulos foram e pegaram umas espigas. É o texto seguinte. E aí vem o judeu e fala assim: opa, colheram no sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Descanso está em mim. As suas minúcias não levam vocês a descansarem em mim. Vocês querem fazer, mas não conseguem, isso cansa, né? Cansa tentar ser salvo pelas obras, não cansa? Então parem das obras. Você entende a relação de obras com isso? Pare de suas obras. O descanso está nele. A paz definitiva, satisfatória, pela qual a sua alma suspira, só pode ser encontrada em quem dá o Shabbat de verdade. Nele está o descanso. Ele disse isso. Depois disso, como ele vem em Mateus 12, eu sou o Senhor do sábado. O trabalho do Messias, as obras dele, nos proporcionam o verdadeiro descanso. Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso, para que ninguém se glorie, não de... então não tem que trabalhar para ser salvo. Bem-vindo ao Senhor do sábado. O descanso é Ele que dá. Você não tem que fazer para merecer, para ser salvo. Ele é o seu descanso. Ele te dá o Shabbat. Venha a mim. Descanse de suas obras para conquistar a salvação. Então o ensinamento de Jesus sobre o sábado é que ninguém conseguiria ser salvo pelos seus próprios esforços, guardar a lei. Nem mesmo o sábado, das minúcias que os judeus ficavam ali. Deus queria que o povo soubesse lá de geração em geração que os seus próprios esforços seriam fracassados. Nunca teria repouso final. Mas ainda assim, o sábado era um gostinho. Descansa em mim. Das suas obras. Somente Deus pode dar o descanso em Cristo. Por exemplo, alguns textos aqui, o descanso concedido por Deus seria garantido pela morte de Jesus na cruz, como castigo por nossos pecados e como fim da culpa. Cadê os textos?
foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Temos descanso agora da escravidão, a redenção nos dá descanso. Não somos escravos do Egito, não somos escravos do pecado. Justificados mediante a fé, temos paz. Olha o estado lá de Gênesis 1 e 2, restaurado espiritualmente. Você tem paz com Deus por meio da fé no dono do sábado. Porque aprove a Deus que nele existe toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio desse sangue reconciliasse todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O sangue de Jesus nos traz a paz, que a nossa alma tanto anseia, um descanso. Nele está o descanso. Só que esse descanso possui um ainda não. Né? Por quê? Porque nós estamos num mundo corrompido. A gente vive aí, pessoal, trancos e barrancos, né? Sofrendo, angustiados. O nosso corpo ainda geme, a criação geme, a gente passa por sofrimentos, né? Nem sempre nós experimentamos curas completas, não desse lado da glória ainda. Nossos pecados não desaparecem da noite para o dia, nem as consequências. Temos doenças ainda, temos brigas, comportamentos ruins, memórias ruins, aflições, sofrimento, trauma. Tudo isso nos mostra que ainda falta, né? Ainda tem algo para ser completo, não tem? Tem algo para ser completo. Tem um descanso final. Hebreus 4 vai trazer agora isso. Ainda resta um descanso. Nele nós já temos. Hebreus diz isso. Já temos um descanso nele, mas ainda falta a completude disso. Como seres humanos que vivem em um mundo pecaminoso, e aí pegando um pouco de Eclesiastes, né, a angústia interior da alma ainda é descrita. Olha só, que tem um homem de todo o seu trabalho, e da fadiga do seu coração, e que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho é desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Esse é o mundo em que nós vivemos, esse é o mundo que ainda anseia por um descanso final. Pastor, pois não? Assim, você já falava lá no começo de Gênesis, né? A partir do tempo, né? Quando Deus pecou, né? Quer dizer, ele, quando vivia no jardim do Éden, ele não precisava trabalhar, ele tinha tudo, né? Ele precisava, ele foi ordenado a trabalhar. Ele foi ordenado a sujeitar e dominar a terra, cultivar. Está lá, Gênesis 2,17. Cultive. Deus não deu, eu gosto de brincar disso, Deus não deu um vidro pronto. O homem juntou a areia. Ele perdeu o descanso dele. Então, ele perdeu a satisfação que o trabalho tinha. Ainda a gente experimenta pouco dessa satisfação. Tem um dia que você trabalha, você fala, puxa, trabalhei, que legal meu dia de trabalho hoje. Daqui a pouco amanhã já está, você não quer ir. Ainda temos resquícios, mas o trabalho de Gênesis 1 e 2, a satisfação, o prazer, o desenvolvimento pleno foi perdido. Agora tem dor, tem suor, tem coisa que atrapalha. Você não faz bem, você não quer ir trabalhar. A gente sofre com isso. Um descanso, a ideia do descanso pleno foi perdido ali. Por isso que está sendo restaurado. E semanalmente Deus está falando, descansa. Semanalmente, repetidas vezes, Deus fala, lembra como era. Para a gente parar um pouco da nossa fadiga e descansar no Senhor. Como eu disse, eu não vou falar hoje sobre o domingo, o que a gente faz ou não no domingo, mas só estou dizendo que olha o princípio aí sendo mantido. Há um princípio que deve ser mantido. E eu penso assim, está nos 10 mandamentos. Não temos hoje 9 mandamentos. Temos 10. Esse é o princípio. Descanse. Descanso e redenção. Criação e redenção. Esses dois motivos a gente tem que lembrar no domingo. Como era e como Deus procediu. Isso aponta para algo. E é que eu vou mostrar agora no final. Então, esse descanso, como o Hebreus 4,9 diz assim, portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Esse descanso está disponível aos que creem.
mas será recebido em sua totalidade quando Cristo voltar na ressurreição, não é? Nós temos um vislumbre desse descanso todo domingo aqui, quando a igreja se reúne, celebrando o que Deus fez, quem Ele é e que Ele nos redimiu. Todo domingo é um vislumbre do que nós vamos ter. Aí fica a dica para a sua aplicação da sua frequência no domingo. Todo domingo é esse vislumbre. Não comparecer ao domingo, o que você está dizendo? Talvez um desprezo, por qualquer motivo, você não vem ao domingo na reunião do povo de Deus para celebrar o descanso que nós temos em Cristo, a redenção e o Criador que Ele é. Por que você não vem se juntar ao povo de Deus? Há um desprezo. A obra do Messias, então, é prover o descanso. Nele se alcança o descanso. Isso é mais importante, isso é o cumprimento. Hebreus fala, nele nós entramos no descanso, mas ainda resta, não é? Quando nos reunimos, então, no dia do Senhor, deve ser um dia diferente, pessoal. É diferente de um feriado, é diferente de um dia de ócio, é diferente de ir para a praia. Não estou falando que isso é pecado, mas é um dia diferente aqui. É um descanso diferente do que você descansar na praia ou em um clube, ou na televisão. É um descanso celebrado na reunião do povo, que um dia vai estar junto. É um antegozo do céu, os domingos aqui. Essa é a beleza da igreja se reunir no dia do Senhor. Esse sábado, então, o dia do descanso, é uma moldura para as festas, que faz o povo olhar para o futuro. Vai ter algo, isso vai ser cumprido, isso vai ser melhor, vai voltar ao estado de antes. E hoje o dia do Senhor nos faz olhar para esse grande dia, antecipa. Guardar o dia do descanso é acalentar a esperança em nosso coração. Então aqui um gráfico para a gente finalizar. Como é que o Shabá aponta para Cristo? Encontrei Jesus numa festa em Israel. Você tem Shabá, não é? Quais são os argumentos para aguardar? Descansa porque Deus criou e porque Deus redimiu vocês. Em Cristo. E o que 2 Coríntios fala? Quem está em Cristo é nova criação. Em redenção, Paulo fala, nele nós temos a redenção. Nele está a nova criação e a redenção plenas. Novo céu e nova terra é o descanso eterno que nós teremos daqueles que foram feitos nova criação e que tem plena redenção. Descanso das obras, então, que aqui não podia fazer nada, lembra? Descanso das suas obras. Aponta para uma salvação pela graça, sem obras. Obra minha. A obra é de quem? Dele. A obra é dele. Se você crê nesse descanso final, você vai ter um novo céu e nova terra, um descanso eterno, em que nós trabalharemos plenamente. Não vai ninguém ficar tocando harpa com anjo, pelo amor de Deus. Isso é uma ideia muito utópica do novo céu e nova terra. A nova terra nós trabalharemos plenamente, com satisfação, com felicidade, experimentando o descanso do Senhor. Finalizando, Jesus Cristo é o verdadeiro sábado. Descanso. Todas as prescrições acerca do sábado no Antigo Testamento apontam para o descanso que só Ele poderia prover ao seu povo por intermédio da cruz e da ressurreição. Aprender a descansar na salvação que Jesus trouxe, sem acrescentar nossas obras, nossos esforços, é o modo correto de adotar o descanso sabático. O peso da salvação recai sobre quem? Sobre aquele Ele trabalhou por nós. E Ele concedeu a nós pela graça, mediante a fé. Encontrou Cristo no sábado? Venham a mim, vocês acharam descanso para a alma de vocês. E aqui, só para a gente abrir uma participação, Deus instituiu sábados, veja, são sábados, não é? Lembra lá? Que visavam abençoar animais, servos e até a própria terra com descanso. De que maneira isso influencia o seu conceito sobre a redenção que Cristo trouxe? De que maneira esse descanso para homens, para toda a criação, de que maneira isso influencia o que você entende sobre redenção? Vamos lá, aqui é para a gente participar.
Você entendeu redenção? Conecta isso com o sábado. Como é que você faz isso? Porque a gente descansa. Fala mais alto. A gente descansa e se renova para recomeçar a semana. Conecta com a redenção isso. Você foi redimida. Conecta isso com... Para um pouco. Salvação. Salvação e um recomeço, uma redenção. Uma nova criação. Nova criatura. Nós somos nova criaturas por meio da redenção. Isso conecta com vocês terem descanso em Cristo. Isso tem que mudar a nossa visão de redenção. E olhar para o domingo, não vou falar sobre a mudança, está claro porque que foi para o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. Ele é a nova criação e Ele nos redimiu. Por isso o domingo. Pronto, falei sobre o domingo. Falei sobre a mudança, acabou. Tá bom? Dúvidas depois. Ok? Tudo bem? Como é que a redenção conecta com o sábado? Outra. Você descansa de modo apropriado na cruz e na ressurreição de Cristo? De modo apropriado, não. A gente luta para fazer isso. Eu tenho que merecer salvação. Você não está no Shabbat. Você não tem descanso. Você tem que merecer a salvação. Você tem que fazer para Deus falar, acho que agora dá para ir para o céu. Você não tem descanso, não vai ter nunca. A graça, a graça. A graça. Somos merecedores, mas Deus não se lembra. Ele trabalhou por nós. Descanse. Então não vou fazer nada. Você foi nova criatura? Então agora você obedece, porque você é nova criatura. Você tem prazer em obedecer e não em pecar. Está resolvido isso de, então não vou fazer nada. Ele fez por mim e ele te transformou, meu amigo. Se ele te transformou, você tem prazer em obedecê-lo. E dói quando você não obedece. Descanse no que ele fez por você. E o último, esse capítulo aqui é o movimento eleitoral da história da inquietação para o descanso. Lembra? Inquietação para o descanso. Esse é o movimento da narrativa bíblica. De que maneira esse movimento afeta o modo como você lê as notícias todo dia? De que maneira isso afeta os seus anseios do seu coração? Como é que é a estratégia missionária da igreja para oferecer descanso aos irrequietos da sua comunidade? Como é que você lida com isso todo dia, vendo as notícias que você está vendo por aí? Vai ter resolução isso. Isso vai ter solução. Um dia vai acabar. Não é a educação que vai resolver, não é o feminismo, não é a direita, a esquerda. É Jesus que vai acabar com isso. Isso nos faz ler as notícias diferentes. Um dia isso vai ter descanso. Deus está no controle das coisas. Ele está no controle. E Ele prometeu o Shabbat, o descanso eterno para todos nós. Então, se você virar sua folha aí, preencha do seu jeito. Como é que você consegue ver Jesus no sábado? Escreva do seu jeito, depois a gente compartilha. Amém. Louvado seja Deus pelo descanso em Cristo. Se alguém quiser compartilhar depois, fica à vontade, tá bom? Vamos encerrar. Passei da hora, eu sei. Algum comentário? Algum acréscimo? Pastor, Pois não. então Jesus tem aquela parte que fala que o Senhor é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o dono do sábado. Nele o sábado se cumpre. Vocês estão fazendo minúcias, exigindo minúcias. Eu sou o Senhor do sábado. O sábado é a redenção do sábado para a graça. a criação, a lembrança de um estado de paz e a redenção. A redenção traz esse estado de paz. Por isso que nós já temos o descanso. Somos redimidos, mas ainda falta a completude disso. Quando Ele voltar, ansiamos pelo descanso. Resumido, Ele é um descanso. Ele é o nosso descanso. Nós temos nele o descanso. Nós temos nele o descanso. E a gente, quando se reúne aqui, descansa de duas maneiras. Vamos lá, aplicação para o domingo. É isso aí. Eu acho que descansa de duas maneiras. Primeiro que você está aqui, Você não está descansando trabalhando. fisicamente do serviço do dia a dia. E você está descansando, renovando o seu descanso em Jesus. Ouvindo músicas que falam da redenção, ouvindo a pregação da palavra que lembra você da redenção. Isso é um descanso. Ânimo e força para a gente retomar a semana. São duas formas. Olha aí, ó. Olha o judeu. Tô brincando Não tem aqui. síndrome do
Fantástico? Isso. Ai, a musiquinha do Fantástico amanhã é segunda, né? Então, Mas assim, você fica descansa aqui. a aplicação para você com relação ao domingo. O que você vem fazer aqui domingo? Você entendeu. Pastor, Não vir domingo, você entendeu o tamanho do desprezo que é. pastor, só uma pergunta. Assim, é uma coisa relacionada com isso. Mas por que o Eterno